Olá pessoal, a prótese total de quadril é um milagre da medicina. É uma cirurgia que devolve a mobilidade, tira a dor e transforma vidas. Milhões de pessoas em todo o mundo recuperam a sua liberdade de movimento novamente com essa cirurgia. Mas, como qualquer cirurgia, ela não está isenta de riscos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o elefante na sala, as complicações, o que pode dar errado e o que você precisa saber para enfrentar isso com mais tranquilidade. Olha, eu sei que isso pode parecer assustador, falar sobre o que pode dar errado, mas o objetivo aqui não é assustar você, é justamente o contrário. Eu quero que você esteja preparado, informado e principalmente tranquilo. A maioria das próteses de quadril são um sucesso. Os riscos de complicações graves ou de precisar de uma nova cirurgia ao longo prazo são muito baixos, mas você tem o direito de saber tudo o que pode acontecer. E a gente vai dividir isso em 3 momentos. O que pode acontecer na cirurgia, logo após a cirurgia e no longo prazo. Bom, a equipe cirúrgica está ali, concentrada, fazendo o seu melhor. Mas às vezes, mesmo com todo o cuidado do mundo, podem surgir imprevistos. Às vezes, o posicionamento exato dos novos componentes do quadril podem não ficar perfeitos. Ou, bem raramente, pode acontecer uma pequena fratura no osso durante a colocação da prótese. Mas fique tranquilo, o cirurgião está preparado para resolver isso ali, na grande maioria das vezes, na mesma hora. Uma outra coisa que pode ocorrer é a diferença no comprimento das pernas. O seu cirurgião vai se preocupar com isso e ele vai tomar diversas medidas para evitar que isso ocorra. Mas o corpo não é como uma peça de Lego. Existem músculos, tendões, ligamentos e outras articulações envolvidas. Então, isso pode acontecer. Geralmente, as diferenças são mínimas e o seu corpo se adapta naturalmente. Ou, se precisar, no máximo, pode ser corrigido com uma palmilha. Uma outra complicação que pode acontecer são a formação de coágulos, que é o que a gente chama de trombose, que é quando esses coágulos se formam nas veias da perna, recebendo o nome de trombose venosa profunda. E, até mesmo numa situação mais grave, um pedacinho desses coágulos pode viajar até os pulmões, causando o que a gente chama de embolia pulmonar, e o que é sério. O movimento é fundamental, já que permanecer parado leva a essa formação de coágulos, né? Ao ficar parado, o sangue ele vai circular mais lentamente. Para isso, você deve se movimentar e vai receber também anticoagulantes. Com o movimento e com o uso do anticoagulante, a chance de você desenvolver uma trombose passa a ser bem baixa. Uma outra complicação que pode ocorrer na hora da cirurgia é uma lesão de nervo ou de vasos sanguíneos. Bom, eu vou ser honesto com você. É uma complicação mas muito rara. Mas infelizmente, ela é possível. A equipe cirúrgica é extremamente cuidadosa, justamente para evitar que isso ocorra. Mas, infelizmente, pode acontecer. Agora a gente vai falar também de riscos que podem acontecer relacionados à anestesia. O anestesista estará lá e ele será seu guardião. Ele estará lá para poder evitar possíveis imprevistos durante a anestesia. Ele irá corrigir alterações nas suas funções vitais, caso ocorram. Então, se sua pressão arterial descontrolar, se seus batimentos cardíacos apresentarem algum descompasso, se tiver algum problema de oxigenação do sangue ou qualquer outro desequilíbrio, ele estará lá para poder te proteger. Pronto, você já está em casa, começando a se recuperar e a sonhar com sua nova vida sem dor. Mas, nas primeiras semanas ou meses, é importante ficar de olho em algumas coisas, pois algumas complicações também podem aparecer nessas fases. O primeiro problema a ficar de olho são problemas relacionados à ferida cirúrgica. A ferida cirúrgica ela pode demorar um pouco mais a cicatrizar. Ela pode ficar vermelha, pode ficar inchada ou às vezes até mesmo infeccionar. Nada de pânico, mas é importante seguir direitinho as orientações de higiene e avisar seu médico se perceber qualquer alteração. Ele vai preferir ser chamado à toa do que descobrir depois um problema tarde demais. Sua perna também pode ficar bastante inchada, o que é absolutamente normal na maioria dos casos. Geralmente esse inchaço melhora ao redor de 6 semanas. Elevar a perna quando estiver descansando e movimentar o tornozelo e os dedos do pé vão ajudar a reduzir esse inchaço. O gelo também pode ajudar muito. Parece simples, mas funciona bem. Se o inchaço não melhorar com essas medidas ou se ele estiver piorando cada vez mais, seu cirurgião deve ser avisado. Uma outra complicação muito temida nessa fase é a luxação do quadril, que é quando a cabeça do fêmur sai do lugar onde ela está encaixada na bacia. Isso soa assustador muitas vezes, mas acontece em uma quantidade muito pequena de casos, em uma porcentagem muito pequena.
Os fisioterapeutas vão te ensinar exatamente quais movimentos evitar para não forçar o quadril, como por exemplo, não cruzar as pernas, não dobrar o quadril com um ângulo muito fechado e dentre outros exercícios. Um outro problema que pode ocorrer nessa etapa é você se sentir frustrado e achar que sua recuperação está lenta demais. Olha, não espere estar 100% na semana seguinte. A recuperação é um processo que cada corpo tem seu ritmo. Uns se recuperam mais rápidos, outros mais devagar. Não fique se comparando com outros que passaram pela mesma cirurgia. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Um outro problema que pode aparecer nessa fase é a sensação de perna mais longa. Mesmo que seus membros tenham ficado equalizados, muita gente pode ter a sensação de que a perna operada está mais comprida. É esquisito, mas na maioria das vezes isso aí vai resolvendo à medida que os músculos e tecidos se adaptam à nova realidade. Outras complicações que podem acontecer podem ser náuseas, vômitos, constipação, Isso pode acabar acontecendo, alterações clínicas relacionadas ao estresse cirúrgico, porque durante a cirurgia você acaba afastando o seu corpo da zona de equilíbrio. Fique atento a elas e avise seu médico. A sua nova prótese de quadril foi projetada para durar muitos e muitos anos. Estamos falando de décadas, mas como tudo na vida, nada é eterno. A longo prazo, algumas coisas podem acabar surgindo. Tardiamente, à medida que a prótese vai desgastando, pode ocorrer luxações recorrentes, ou seja, o quadril se desencaixa com muita facilidade. Eu sei que às vezes pode parecer ser chato ter que lembrar daquelas regras de movimento, mas é importante. E se isso começar a ocorrer de forma muito frequente, essas luxações, provavelmente você vai precisar trocar o quadril. Mesmo tardiamente, pode ocorrer também uma infecção profunda na prótese. Ela pode ocorrer em qualquer momento, mesmo anos depois da cirurgia. A boa notícia é que ela é muito, mas muito incomum. Acontece em menos de 1% dos casos. Mas qualquer alteração na ferida operatória ou uma presença de dor intensa e inexplicada, você deve procurar assistência médica. Com o tempo também, a sua prótese pode desgastar. Então, ela pode começar a se afrouxar do osso, a separar, a descolar do osso. E isso pode causar dor e pode causar perda óssea. Nesses casos, pode ser necessária uma cirurgia de revisão, ou seja, a troca do quadril. Não é o ideal, mas é algo que a medicina também hoje em dia já sabe fazer muito bem. Uma complicação que pode ocorrer no futuro também é uma fratura periprótese. Então, caso você tenha algum trauma significativo e quebre os ossos do quadril ao redor da prótese, isso pode ser um problema, porque além de lidar com o osso que está quebrado, o médico também vai ter que lidar com a prótese danificada. Apesar de ser complexo, também a gente já tem muitas soluções para esse tipo de problema. Um último problema que pode ocorrer a longo prazo é a dor persistente. Não é comum, mas às vezes você pode continuar com dor no quadril operado mesmo após a prótese. O trabalho médico é identificar se há algum problema com a prótese e, caso exista, também às vezes pode ser necessária a troca dela. Bom, eu sei que todas essas complicações, elas podem parecer assustadoras, mas agora vem a melhor parte. Primeiro, elas acontecem numa frequência muito baixa. Segundo, vamos comentar aqui e vamos tentar procurar maneiras de minimizar esses riscos. Primeiro, você deve escolher um bom cirurgião, achar um parceiro, alguém que você confie de verdade, que seja claro e honesto com você sobre os riscos. Uma boa relação médico-paciente faz toda a diferença. Siga todas as instruções do cirurgião, todas. Siga também as instruções dos fisioterapeutas, dos enfermeiros e de todos que estão querendo te ajudar. Desde tomar as medicações no horário certo, fazer a fisioterapia e cuidar da sua saúde geral. Uma alimentação equilibrada, o controle de doenças como diabetes e hipertensão, parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, tudo isso vai fazer uma diferença enorme na sua recuperação. O seu corpo vai agradecer e a sua taxa de complicação vai diminuir. Mas mesmo se precavendo e fazendo tudo certinho, se algo diferente ocorrer, avise seu cirurgião ou procure diretamente um pronto atendimento. É importante ter em mente que a informação é o poder. Conhecer as possíveis complicações não é para ter medo da cirurgia, é para estar preparado e consciente e saber exatamente como agir se algo acontecer. Você não estará sozinho, pode ter certeza que o seu cirurgião estará ao seu lado para te ajudar.
A prótese total de quadril continua a ser uma das melhores inovações que a medicina já criou. A grande maioria das pessoas, estamos falando de milhões de pessoas, voltam a ter uma vida plena, ativa e sem dor. Não deixe que o medo de complicações o impeça de procurar o alívio e a qualidade de vida que você merece. Compartilhe esse vídeo com o seu familiar ou com um amigo que irá te ajudar durante a sua recuperação. Esteja bem informado do que é essa cirurgia e esteja preparado para o que vem pela frente. Uma boa recuperação e nos vemos no próximo vídeo.